está de pé, pega a sua Bíblia e abre comigo lá em 1 Samuel, capítulo 3. Amados, eu venho insistindo e falando com você ao longo dessa última semana, desde a semana passada, que Deus, Ele tem um anseio inimaginável por ter uma intimidade comigo e com você. Isso é relatado desde o primeiro livro da Bíblia, como nós vamos ver nessa noite, aonde Deus, Ele todos os dias, na miração do dia, Ele vai até o jardim, o lugar onde Ele construiu, para colocar o homem, Adão e Eva, e Ele todos os dias, Ele vai naquele jardim para ter intimidade com o homem, para conversar com o homem. O que nós definimos como intimidade? O que é intimidade? Intimidade é uma pequena palavrinha que pode ser determinada de diversas formas de relacionamento, ou seja, um profundo relacionamento. Existe intimidade entre amigos, existe intimidade entre homem e mulher, casados, existe intimidade entre irmãos, existe intimidade entre pais e filhos, e existe a mais maravilhosa intimidade, que é entre Deus e o homem. Deus, Ele na sua infinita sabedoria, Deus, Ele na sua imensa capacidade de criação, Ele determinou que Ele, sendo Criador, ansiava por um relacionamento com a criatura. E essa intimidade, esse relacionamento, ele foi perdido logo no princípio da criação. Mas Jesus, Ele nos mostra que Ele, Jesus, é uma ponte de ligação entre Deus e o homem, intitulando pela religião que tem pela sua origem a palavra religar. Religar o quê? O homem a um ser superior. Então, hoje nós vemos diversas religiões por aí, tentando fazer uma ligação do homem com os santos, com qualquer outro tipo de imagem. Nós temos o hinduísmo, né? Nós temos várias religiões, hinduísmo, catolicismo, lá na Índia tem várias religiões, mas o único ser que é supremo e criador é Deus. Então nós podemos determinar que a única religião que existe é a religião cristã, ok? Ou o judaísmo, tá? Que tem a mesma função de religar o homem a Deus. Vamos lá, 1 Samuel 3, do versículo 1 até o versículo 18. Acompanha comigo. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias a mensagem do Senhor era muito rara, as visões não eram comuns. Certa noite Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, aonde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou: Samuel. E o menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou e correu até Eli, onde ele estava, e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele disse: não chamei, volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli: estou aqui, o Senhor me chamou? Mas ele respondeu: meu filho, eu não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: vá e deita-te novamente. Se alguém me chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o seu servo está ouvindo. Então o Senhor disse: estou para realizar algo em Israel, que fará tinir os ouvidos daquele que ouve a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois eles
e seus filhos blasfemaram contra Deus. E ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais seriam perdoados por meio de sacrifícios e nem ofertas. Amém. Amados, pode se assentar. Glória a Deus. Amados, você muito provavelmente já deve ter ouvido muitas e diversas pregações a respeito dessa passagem. É uma passagem linda, uma passagem maravilhosa, onde a Bíblia nos ensina que nos primórdios da sua criação, como sacerdote, que Samuel viria a se transformar, porque se você se lembra lá no capítulo 1, quando Ana subiu até o templo para orar, depois de muita insistência e oração, o coração dela finalmente foi quebrado e Deus concedeu a ela um filho, e esse filho ele foi consagrado ao Senhor, ao serviço na obra de Deus. Então nós temos aqui um menino que foi criado dentro do templo. Depois que ele parou de ser amamentado pela sua mãe, ele foi entregue ao templo, aos cuidados do sacerdote Eli, para que ele se tornasse um sacerdote também. Mas em contrapartida, o meu foco nessa noite não é Samuel. O meu foco nessa noite é Eli. Nós vamos aprender e entender que a Bíblia está nos ensinando que ele perdeu a sua intimidade com Deus. Essa palavra já foi ministrada no grupo de jovens aqui há um tempo atrás, e que o Senhor possa falar ao seu coração da mesma forma como falou comigo e com os nossos jovens que estavam aqui. Amados, a primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção aqui nesse versículo que nós lemos, no capítulo 1, no versículo 1, a Bíblia diz assim: naqueles dias a mensagem do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. Amados, no Antigo Testamento, a forma como Deus se comunicava com o seu povo, a forma como Deus ordenava o povo, a forma como Deus educava o povo nos caminhos do Senhor, era através do sacerdote. O sacerdote era aquele que recebia do Senhor a palavra, e ele tinha a função de passar isso para o povo. A palavra nos mostra que Eli, que era o sacerdote do templo, que cuidava do templo, ele estava no episódio onde ele viu Ana chorando aos pés do Senhor. E olha só que coisa mais interessante: quando Ana chorava aos pés do Senhor, Eli achou que ela estava embriagada, porque as palavras que saíram da boca dela não eram palavras audíveis aos ouvidos humanos. Ele não estava entendendo o que ela estava dizendo, e ele, por perder essa intimidade com Deus, ele não conseguia entender que aquela mulher, que era esposa de um grande homem de Deus, estava ali se humilhando perante o Senhor. Mas não é só isso, as visões não eram mais comuns naquela época. E aí a gente tem Eli. O que me chama a atenção, e vai chamar a sua atenção também, é que quando Deus ele começa a chamar Samuel, Eli, ele estava onde? Deitado. Ele já estava recolhido na sua cama. E quando Deus ele começa a chamar Samuel, Deus faz isso por 3 vezes. Samuel, e a palavra é muito clara, a versão que eu li, a nova versão transformadora da Bíblia, ela diz que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Provavelmente na sua versão deve dizer que Samuel ainda não tinha ouvido a voz de Deus, ou que ele não conhecia a voz do Senhor. Mas olha só que interessante, das 3 vezes que Deus chama a Samuel, na terceira vez, e apenas na terceira vez, é que Eli, que era o responsável por se comunicar, ser o canal de transmissão de Deus e o homem, é que ele reconhece que é Deus que está chamando. A Bíblia não coloca mais nenhuma outra pessoa naquele lugar. A Bíblia nos relata que Samuel ele dormia aos pés da arca. Então Samuel ouve a voz de Deus, mas por não conhecer, o que ele acredita? Óbvio, meu Senhor está me chamando, então eu vou lá. Você me chamou, Eli? Não, não te chamei, volta a dormir. Amados, Eli era um homem de Deus, e a primeira lição que eu tiro, que você precisa tirar dessa passagem,
é que o nosso pecado, ele quebra a nossa intimidade com Deus. E ele não apenas quebra a nossa intimidade com Deus, ele fecha os nossos ouvidos para a voz de Deus. E ele não simplesmente quebra a nossa intimidade e fecha os nossos ouvidos, ele fecha o nosso entendimento da comunicação com Deus e de quem Deus é na minha e na sua vida. O pecado, ele é uma praga que me cega espiritualmente e me tira do caminho aonde Deus tem me direcionado. Lucas, mas olha lá o que diz no final do texto que a gente leu. O Senhor disse para Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvem a respeito. Ou seja, as pessoas que vão ouvir aquilo que eu vou fazer vão ficar completamente atormentadas e aterrorizadas. Porque no capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, Deus, ele determina o que ele ia fazer a respeito da vida de Eli. E ele diz: cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e a sua família. Deus estava destituindo Eli do sacerdócio. A segunda coisa que nós precisamos entender é que o pecado, ele nos tira da nossa posição em que Jesus nos coloca através do sangue de Cristo. Ele nos tira. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a ser um cordeiro com Cristo. Mas o pecado tem o poder de te tirar disso, porque ele te afasta, ele tira a sua identidade, ele tira quem você é. O pecado é uma mancha no seu RG celestial. Eli perdeu essa intimidade com Deus. Por quê? Por causa dos pecados. Não foi nem dele, amados. Não foi nem ele que pecou, foram os filhos dele que pecaram, Ofni e Finéias. Só que quem era responsável pelo templo? Eli. Quem tinha responsabilidade de correção? Eli. Quem tinha responsabilidade de repreensão? Eli. E o que ele fez? Nada. Se eu e você nos depararmos com o pecado e não tivermos um posicionamento de cristãos, nós corremos um sério risco de perder a nossa salvação no dia final, não pelo pecado que eu e você cometemos. E eu não sei você, mas eu não quero correr esse risco não. Estou fora. Você pode abrir comigo lá em Efésios 5? Efésios 5. Eli foi co-participante do pecado. Lucas, mas é Velho Testamento. Vamos lá, Efésios 5, 6 a 8. Efésios 5, do 6 ao 8. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tens a luz no Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Nós podemos, precisamos e necessitamos entender que o nosso modelo de vida não é mais como vivíamos antigamente. Na segunda epístola de Pedro diz: nós não devemos mais nos amoldar aos padrões do mundo. Eu e você precisamos entender isso. E amados, eu já disse para vocês no domingo, que eu vou insistir, eu sempre gosto de dizer isso. A Bíblia é o único meio de ligação entre você e Jesus, porque ela é a porta que te dá acesso à pessoa de Jesus. Vamos lá? João 5.
O mais importante vínculo de intimidade com Jesus é a Bíblia, porque ela, a Bíblia, testifica de quem Jesus é. João 5, 37 ao 39. E o Pai que me enviou testemunhou, Ele próprio, a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem o viram pessoalmente, e não têm sua mensagem no coração, porque não creem em mim, aquele que foi enviado por Ele. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras, porque creem que elas lhes dão vida eterna, mas as Escrituras apontam para mim. Jesus estava dizendo para as pessoas que estavam ouvindo, muito provavelmente para os fariseus: olha só, vocês estão lendo, crendo que esses textos, essas palavras, esses pergaminhos que vocês estão lendo vão dar a vida eterna para vocês. Vocês só estão esquecendo que tudo isso que vocês estão lendo está direcionando para quem pode dar a vida eterna para vocês. Nós precisamos entender que a nossa leitura da Bíblia vai nos levar a Jesus, que é o caminho até o Pai. Deus o céu é o alvo. Estar com Deus é o alvo. Então nós podemos determinar que existe a porta, o caminho e o alvo. Quem já participou de Olimpíadas, principalmente o pessoal que corre, você tem a largada, o percurso e a linha de chegada. Para minha felicidade, para a sua felicidade, Jesus, Ele é a linha de largada e o caminho até a linha de chegada, que é o céu, que é o meu alvo e o seu alvo. Então, se nós não tivermos um relacionamento íntimo e profundo com a palavra de Deus, nós não vamos conhecer quem Jesus é. Isso não vai gerar intimidade com Jesus, e isso automaticamente não vai gerar intimidade com o Pai. Por quê? Porque Jesus é a ligação entre o homem e Deus. Lucas, como nós podemos, mesmo lendo a palavra de Deus, crescermos em intimidade com Deus? Abre comigo lá, 1 Coríntios 15. Paulo envia essa carta para a igreja, 1 Coríntios 15. Paulo envia uma carta para a igreja. E Paulo está dizendo assim para eles: olha só, mesmo aí onde vocês estão, dentro da igreja, existem pessoas que não são boas companhias. Lucas, mas é horrível ouvir isso. É trágico, é péssimo. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Não se deixe, versículo 33, 1 Coríntios 15, 33. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Quando eu era mais novo, eu não sei porquê, mas eu pegava mania dos outros. Você já pegou mania dos outros? A gente fica tanto tempo junto com as pessoas e a gente acaba pegando mania. Aqui, ó, quer ver? Quem aqui já roubou risada de alguém? Você escuta a pessoa dando risada tanto tempo, daqui a pouco você está dando risada igual ela. E é verdade isso, gente. Se nós tivermos uma vida junto com pessoas que não têm o mesmo padrão de conduta que diz as Escrituras, nós vamos nos desviar daquilo que a Escritura nos orienta. Por isso que Paulo está dizendo: não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou, na minha versão, as más companhias corrompem o bom caráter. Amados, é proibido a gente ter amizades de pessoas que não servem a Deus? Imagina, de forma alguma. Devemos ter amizade com essas pessoas, porque elas podem ver em mim, você, o caráter de Cristo estampado nos meus atos, nas minhas atitudes e naquilo que eu falo e penso. Devemos. O problema não é você estar com a pessoa, é você fazer o que ela faz, é
você falar do jeito que ela fala, você querer fazer as coisas que ela faz. Esse é o problema. Evitando o pecado e as influências. Efésios 5, no versículo 3 a 8. Efésios 5, 3, 8. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem das coisas que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Paulo está deixando bem claro, amados, a igreja de Efésios era uma igreja de sucesso. Se você ler lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, quando Jesus está mandando a carta para a igreja, era uma igreja grande, era uma igreja que crescia em número, era uma igreja forte, resistente. Irmãos, eu não sou pastor, mas eu tenho certeza que muito pastor queria pastorear aquela igreja. Muito. Era uma igreja que tinha amor. Por quê? Se você ler o livro de Efésios, você vai ver as orientações que Paulo passa para aquele povo. Que orientações maravilhosas. E essa é uma dessas orientações. Não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza, ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas todas, as piadas vulgares não são para vocês. Eu preciso entender que a Bíblia, ela não me leva só para Jesus, ela também me afasta do pecado. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não só me leva para Jesus, mas ela me afasta daquilo que eu não devo ter contato, não devo viver, não devo me contaminar com aquilo. Você já ouviu dizer que uma laranja contamina uma cesta inteira? Romanos 16, 17. Romanos 16, versículo 17. Amados, olha o que Paulo está dizendo para essa igreja. Agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas aos seus próprios interesses, e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulações. Amados, é uma carta para a igreja. Não é uma carta para quem vivia no prostíbulo, não é uma carta para quem vivia, é uma carta para a igreja. Quando Paulo disse assim, vivam de maneira digna, conforme a vocação que foram chamados, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso mostra para mim que tem gente que é difícil de relacionamento. E tem. E tem. Graças a Deus que tem. Porque isso dá para mim e para você uma oportunidade de crescimento naquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida. 1 Reis 19. 1 Reis 19, 9, amado. Elias, que era um grandíssimo profeta de sua época. Grandíssimo profeta da sua época. Elias, ele tinha intimidade com Deus. A Bíblia nos mostra 1 Reis 19, 9. Ali, depois de fugir sobre a ameaça de Jezabel, Elias ele deita, o anjo acorda, ele se alimenta. Depois ele se deita, o anjo acorda e o alimenta novamente. E aí Deus manda ele caminhar. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Elias responde a Deus 2 vezes a mesma coisa: Senhor, esses são remanescentes do seu povo, porque estão matando os seus profetas, e eu fugi para salvar minha vida. E aí Deus olha para ele e fala assim: o
o que você está fazendo aqui, Elias? Deus estava dizendo assim para ele: não era para você estar aqui. Mas a mensagem não é essa. A mensagem é que Elias, ele reconhecia a voz de Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. Jesus disse em João 10 que as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Amados, qual voz nós temos ouvido? Qual voz eu e você temos ouvido? Nós temos ouvido a voz da internet, nós temos ouvido a voz do Instagram, nós temos ouvido a voz do Facebook, muitas vezes nós temos ouvido a voz até do YouTube. Ah, porque aquilo que o pastor falou lá é maravilhoso, é lindo, é maravilhoso. Mas eu ainda prefiro direto na fonte. Jesus, ele tem uma ligação direta com você. Você não precisa de outro homem para ouvir a voz de Jesus. Você precisa buscar a sua intimidade com Ele. Você precisa desenvolver a intimidade com Ele. Porque a intimidade, ela é um processo de desenvolvimento ao longo da nossa vida. Ninguém conhece uma pessoa e do nada fica amigo dela. Virei amigo do fulano. Contei a minha vida inteira para ele. Claro, você conheceu ele quando? Quarta-feira. Intimidade é algo que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida. Intimidade é algo que nós desenvolvemos com muita convivência. Muita convivência. E intimidade é uma via de mão dupla. Intimidade, isso é muito importante, mas intimidade é uma via de mão dupla. Quanto mais você se entrega para Deus, mais Deus se revela a você. Quanto mais você se abre para Deus, mais Deus, Ele entra com providência na sua vida. Salmos 25, 14. Salmos 25, 14. A versão Almeida diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Que nós possamos, a partir de hoje, buscar essa intimidade com Deus. Porque você tem aí na sua mão disponível um manual de intimidade com Deus. E esse manual, mas eu te garanto, ele é a receita perfeita para você ter intimidade com Deus. Amém? Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Jesus, Tu és o nosso Senhor, Jesus. Tu és o nosso Rei. Nós nos colocamos, ó Deus, aqui nesse momento, Deus, onde nós saímos da nossa casa, talvez direto do trabalho, Senhor, um dia puxado, cansado, porque queremos demonstrar, ó Deus, como forma de agradecimento, ó Deus, estarmos aqui presentes na sua casa, a nossa vida, o nosso coração completamente abertos e rasgados diante de Ti, para que o Senhor possa olhar para o nosso interior, Deus, e achar graça. Deus, a Sua palavra diz que o Senhor anseia por uma intimidade conosco. E eu quero nessa noite, Deus, te pedir os recursos do Seu Espírito Santo. Que o Seu Espírito Santo possa, Senhor, acender uma chama, Deus, uma chama incontrolável no nosso coração pela Sua voz. Uma chama, Deus, incontrolável no nosso coração pela Sua palavra, Deus. Uma chama incontrolável no nosso coração, para que nós possamos, ó Deus, ter um momento, ó Deus, de crescimento e intimidade. Porque a Sua palavra nos ensina que nós devemos primeiro te buscar. A Sua palavra nos ensina que nós devemos primeiro vir ao Senhor. E as outras coisas o Senhor haveria de nos abençoar. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Seu Espírito Santo possa falar nos nossos corações, falar aos nosso espírito, porque a Sua palavra diz lá em Romanos 8 que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. A Sua palavra diz em Isaías, Deus,
voz atrás de nós, nos orientando qual caminho nós deveríamos seguir. Se nós deveríamos seguir à frente, para a direita, para a esquerda, Deus. A sua palavra nos mostra claramente que o seu Espírito Santo nos revelaria a verdade. A sua palavra nos mostra que o seu Espírito Santo é aquele que nos guia e nos orienta na sua palavra. Ah, Deus, eu quero te pedir que esse mesmo Espírito Santo possa agora abrir, Pai, os nossos ouvidos espirituais. Abre os nossos ouvidos espirituais. Possa falar conosco nas pequenas coisas, porque nós sabemos que começamos, a Deus, das pequenas coisas, para depois, a Deus, alcançarmos as grandes coisas. Sabemos, a Deus, que o Senhor é um Deus perfeito e anseia por uma intimidade conosco. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Deus abençoe, amados. Mas, esses tempos atrás, eu venho sempre falando assim para o Espírito Santo, né? Espírito Santo, fala comigo, fala uma coisa para mim, me fala uma coisa legal, me fala uma coisa bonita, me fala o que você achar melhor. E um dia eu estava lá na casa do pastor, era 20 para as 9. 20 para as 9. Não, era 21h40, 20 para as 10. E a Nádia às vezes pergunta assim para mim: como você sabe que o Santo falou, irmãos? É uma coisa que você sente, você sabe que ele está falando. E aí eu estava sentado ali no computador e eu olhei para o relógio e eu senti no meu coração: vocês precisam comprar comida. Aí eu falei: Deus vai falar isso para mim, né? Vocês precisam comprar comida.